2023, questão bem tranquila, olha só. Em 1/12/X0, uma sociedade empresária adquiriu, mercadorias no exterior por $10.000 para pagamento em 10/2/X1. Na data, o dólar estava R$5. No fechamento do exercício social, em 31/12/X0, a cotação do dólar era 5,20. Já a cotação média do dólar no ano foi de 5,10. Ainda estimando a cotação em 10/2/X1, seria 5,30. Aí ele pede, assinale a opção que indica o saldo da conta fornecedores contabilizada no balanço patrimonial da sociedade empresária no dia 31/12/X0. Pessoal, antes da gente seguir aqui, vamos lembrar, deixa eu fazer um quadrinho aqui para vocês, só para a gente poder lembrar aqui em relação a qual taxa que eu vou usar. Por quê? Porque, olha só, a questão está te pedindo aqui, em 31/12/X0. Ele quer saber como vai ficar este saldo fornecedores, lá, essa conta de fornecedores que está no passivo, como que ela vai ficar nessa data? Qual a taxa que eu vou utilizar? É a taxa de aquisição? É a taxa de encerramento do balanço? E aí, olha só, que nós vamos só relembrar o que você estudou lá na aula teórica, tá? Então, olha só, lá na aula teórica, você estudou, vou colocar aqui, você estudou na aula teórica que nós temos aí, acabamos de estudar item monetário, não é isso? E os itens não monetários. Eu vou colocar aqui, item monetário. Gente, o item monetário, você vai usar qual a taxa? Taxa de fechamento, tá? Taxa de fechamento. Professor, o que é a taxa de fechamento? Volta na aula teórica e vai dar uma olhada, porque taxa de fechamento é o mesmo, é igual, tá? É a mesma coisa de eu falar taxa corrente. Que taxa é essa? É aquela taxa da data que eu estou elaborando as demonstrações contábeis, ou seja, que eu estou fechando a elaboração das demonstrações contábeis. Então, essa daí é a chamada taxa corrente ou taxa de fechamento, tá? Já para os itens não monetários, nós vamos usar o quê? Pessoal, para os itens não monetários, nós vamos usar a taxa da data da ocorrência. Então, taxa da data da ocorrência. Perfeito? Mas nós temos o quê? Ativos e passivos. Então, se você não lembrar o que é item monetário e não monetário, você pode colocar ativo e passivo. Ativo e passivo, eu vou usar qual a taxa? Taxa de fechamento, chamada taxa de corrente. Perfeito? Nós temos também o PL. E o PL nós vamos usar a chamada taxa histórica. É a que vai estar lá no balanço quando você iniciou, tá? E aí, depois nós vamos ter as receitas e despesas. Receita e despesa, nós vamos utilizar a taxa da data da ocorrência. Que ocorrência? A data que ocorreu efetivamente a receita, a data que ocorreu efetivamente a despesa. Foi quando eu reconheci essa receita e quando eu vou reconhecer a despesa. Então, eu vou usar a data da ocorrência. A ocorrência é o dia que eu faço o
reconhecimento dessa receita. Perfeito? E aí, olha só, pessoal, nós temos a variação cambial, tá? A variação, que é a diferença. Professora, eu não sei o que é essa variação cambial. Pessoal, variação cambial é a diferença na hora que eu faço a elaboração das demonstrações contábeis, eu vou ter diferença. Então, veja, eu fui lá, ó, e elaborei as demonstrações contábeis, perfeito? Quando eu elaborei essas demonstrações, lá na época, a taxa, o dólar estava a R$5. Quando eu fiz a convenção lá no final do ano, para fazer o fechamento e divulgar essas demonstrações contábeis em dólar, por exemplo, o que aconteceu aí? O dólar foi para 5,20. Então, tá vendo que tem uma diferença de 20 centavos nas minhas demonstrações contábeis? Então, essa diferença eu vou reconhecer nessa conta chamada variação cambial lá no PL, tá? No decorrer aqui da aula, nós vamos fazer questões aí em relação a isso, mas vamos voltar aqui. Então, a taxa cambial, ela fica reconhecida dentro do PL, em uma conta chamada resultado abrangente, outros resultados abrangentes, tá? Então, vou colocar aqui, reconhece nos resultados ainda. Não sei, acho que não vai caber aqui, mas vamos colocar aqui. Reconhece nos resultados abrangentes. E isso daqui, gente, fica onde? Ela vai ficar, tá? Dentro do PL. Porém, pessoal, tem um detalhe, eu vou colocar de outra cor. Imagine que eu tenho, vou aqui voltar para te explicar e você vai entender isso. Olha só, imagine que eu fui lá e reconheci. No ano de X1, eu tinha um investimento lá na conta investimento, nenhuma coligada, nenhuma entidade no exterior. E ele estava lá avaliado. E quando eu fiz o fechamento das demonstrações contábeis, que eu fiz essa convenção, houve uma variação cambial. Eu coloquei essa diferença lá dentro do PL, perfeito? Ficou lá. Só que, olha só, imagine que no ano seguinte eu vendi essa participação societária. Então, ocorreu a venda. Se ocorreu a venda, houve o quê? Ganhos ou perdas, não é isso? Que eu posso ganhar, como eu posso perder em relação ao valor que ela estava registrado ali no ativo. E aí, nesse caso, no momento da venda, eu vou precisar vir aqui, ó, e baixar essa variação patrimonial, porque ela existia por conta de um ativo que estava lá dentro do ativo, né? Por conta desse ativo. Se eu vendi esse ativo e essa conta aqui de variação pertencia a este ativo, então eu vou baixar ela na minha DRE. E como que eu vou baixar? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer reverter isso lá para a DRE, por meio de ganho ou perda, receita ou despesa. Porque essa conta variação cambial, ela é uma conta que ela pode ser positiva ou negativa, vai depender da variação do câmbio, se foi para mais ou se foi para menos. E aí, na hora de transformar, de levar isso para a DRE, quando dá venda deste ativo, porque isso só acontece quando dá venda. Se eu nunca vender, ele vai ficar lá, perfeito? Então, quando dá venda, nós vamos trazer isso para a DRE, tá? Então, eu vou colocar aqui para você lembrar disso na hora da prova. Então, eu vou colocar, se os valores forem revertidos, vai para a DRE. Vou colocar aqui embaixo. Você coloca bem aqui, tá? Mas aí, aqui eu vou trazer mais para cá para eu conseguir escrever tudo. Então, eu vou colocar aqui, se refere a este daqui. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Se os resultados abrangentes, então podemos colocar assim. Se os
resultados abrangentes forem revestidos, vão para a DRE como receita ou despesa, tá bom, pessoal? Então, tá aí o resuminho para que você tenha em mente e não erre mais, tá? Então, aqui, ó, ele tá tratando justamente dessa informação aí, tudo que você precisa saber em relação às taxas de fechamento. Qual a taxa que eu vou usar? É a taxa da data da compra, é a data da ocorrência, é a taxa de fechamento, é a taxa histórica. Então, você já tem o esqueminha aqui completo. Vamos voltar aí, então, para a questão. Olha, ele pediu a conta fornecedores na data do fechamento do balanço patrimonial. Então, na data do fechamento do balanço patrimonial, para ativos e passivos, eu vou usar qual a taxa? A taxa do fechamento. Então, qual é a taxa do fechamento na data dessa demonstração contábil? Aí você vai olhar, ó, o que ele me informou aqui? No fechamento do exercício social em 31/12 de X0, a cotação do dólar era de 5,20. Então, você vai usar essa taxa para encontrar o valor da conta fornecedores. Então, como ficaria? O valor do empréstimo foi $10. Então, eu pego os $10 e vou multiplicar pela a taxa na data do fechamento. E aí, nós vamos ter aqui quanto? Isso mesmo, 52 mil. Gabarito aí, ó, letra D. Professora, só isso? Só, gente. O que você precisa saber para elaborar uma questão dessa? Sobre as taxas. Qual a taxa você vai usar? E aí, se você observar, ele te deu várias taxas. Ele te deu a taxa da data de aquisição e vai ter uma resposta para ela, que é a taxa de R$5. Ele te deu uma taxa da cotação, que é 5,53, 5,30, que vai dar 53. Ele te deu a taxa média, que é 5,10. Eu teria a resposta para ela, que seria 51 mil. Então, você precisa ficar atento, porque neste caso, nós vamos usar a taxa do fechamento do balanço. E o que pode acontecer aí em relação a questões neste sentido? Pessoal, a FGV, ela te pediu o valor da conta fornecedores na data do fechamento do balanço, mas ela poderia te perguntar qual a conta ou qual a contabilização na data da aquisição, tá? Dessa mercadoria. Então, fiquem atentos. Ela também poderia perguntar qual o valor do estoque que seria registrado lá no ativo. E aí, para cada situação, você vai usar uma taxa dessa diferente, é o que nós vamos ver no decorrer das próximas questões.